Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Muita gente parece ainda não ter se tocado que os tempos são outros, que a política, que a sociedade, de um modo geral, não funciona mais, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Principalmente depois do advento das redes sociais, a gente precisa, mesmo que não concorde, mesmo que se sinta injustiçado, mesmo que ache um absurdo, prestar bem atenção. E aí eu trago aqui dois exemplos. Um deles, o presidente Jair Bolsonaro, disse que no dia que o filho dele completou 35 anos, a idade mínima para ser embaixador pela lei brasileira, quando o filho dele completou 35 anos, ele disse que o menino dele ia ser embaixador nos Estados Unidos. E aí o filho dele disse que já tinha fritado muito hambúrguer nos Estados Unidos e que isso o credenciava para ser embaixador. As críticas foram muitas, obviamente que principalmente do lado daqueles que não gostam de Jair Bolsonaro, que não gostam do seu jeito e de suas ideias. E hoje Bolsonaro deu uma entrevista, aliás, não foi uma entrevista, em uma solenidade na Câmara dos Deputados, ele disse que se a ideia está sofrendo críticas da imprensa, é porque é a decisão correta a ser tomada. Só que o presidente, que foi eleito muito graças às redes sociais, que não participou de debates, que não apresentou propostas, pelo menos não de forma aprofundada, que se beneficiou muito das redes sociais, de fake news, de aplicativos e robôs virtuais, precisa compreender que a população como um todo, se você olhar nas redes sociais, as pessoas fizeram piada dessa história. O nosso amigo Dedé do Sandubá postou em suas redes sociais dizendo que se o critério for fritar hambúrguer, eu quero ser embaixador na ONU. Realmente, isso não é critério para ninguém ser embaixador. Muito menos do Brasil em um parceiro comercial tão importante, em um parceiro estratégico na política internacional como é os Estados Unidos. Outro caso que eu cito é da jovem deputada Tabata Amaral. Ela tem 25 ou 26 anos, é de origem humilde, ela foi uma criança pobre e, através de programas de incentivo, ela terminou indo estudar em Harvard. Voltou, criou projetos sociais, eleita deputada pelo Estado de São Paulo, deputada federal. E agora, no episódio da votação da reforma da Previdência, ela votou a favor. O partido dela, que é comandado por Carlos Lupe, que já foi ministro, deixou de ser ministro quando houve denúncias contra ele, que é comandado por Ciro Gomes, que foi candidato a presidente da República, em quem, por sinal, eu votei no primeiro turno, vão bradar com muita violência que ela tem que ser expulsa do partido, que é uma imoralidade. Dentro do partido não pode ter democracia, tem que ser o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Resultado disso, está todo mundo fora do PDT, paparicando Tabata Amaral, e o nome dela já surge como possível candidata a prefeita de São Paulo, maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. Não sei se Tabata teria já a maturidade suficiente para ser prefeita de uma cidade como São Paulo. O atual prefeito de São Paulo tem 36 anos, 30 e poucos anos. Ele tem menos de 40 anos, que é Bruno Covas, é neto de Mário Covas, era vice de Dória, que foi eleito governador. Mas o fato é que, ao invés de ouvir as ruas, de ouvir o clamor, de ouvir o que diz a sociedade, os caciques do PDT estão falando em expulsão. E nisso Tabata vai se fortalecendo e já levando muita preocupação, muito medo aos que mandam no PT e aos que mandam no PSDB lá em São Paulo, porque sabe que o nome dela só está sendo fortalecido.
Boa tarde, amigos e amigas da 93 FM, telespectadores da nossa TV, Aire Neto, César. Olha, a reforma da Previdência, todos nós sabemos, é polêmica. Vozes discordantes, vozes a favor, é necessária para uns, para outros não. Tem até uma declaração recente do senador Tasso Gereissati, de que, do jeito que está posta a proposta da Previdência agora, daqui a 10 anos, vai ser preciso fazer uma outra. E por aí vai. São vozes a favor, vozes discordantes, mas você vai olhando, vai verificando, vai esmiuçando e vai vendo pontos por demais polêmicos. Como, por exemplo, um que eu já trouxe aqui na minha agenda, nos meus escritos, e que até um ouvinte me mandou aqui, Sidney Márcio, do Liberdade 1. Coincidência, eu já estava com a matéria para abrir aqui o programa, na minha participação de abertura, e ele mandou aqui. É o seguinte, na reforma da Previdência, essa que aqui está, artigo 28, parágrafo 3º, tem uma proposta aqui, uma colocação, uma resolução, proposta mesmo, artigo e parágrafo já citados, que, além de polêmica, mexe com a vida de muita gente e que causa já, inclusive, revolta entre todos aqueles que serão atingidos. Pessoas com autismo, esquizofrenia e transtornos mentais, como síndrome de Down, mesmo que a síndrome seja moderada ou média, perderão a pensão com a morte dos pais. A primeira pergunta que vem é o seguinte: quem é que vai cuidar dessas crianças? Quem é que morre? O pai, a mãe e a pessoa com síndrome de Down? Quem é que vai cuidar? A pergunta já fica no ar, porque, repetimos, isso aqui dói. Você pode me dizer qual é o artigo? Está aqui. Foi não. Digo agora mesmo. Porque... É o artigo 28, parágrafo 3º. Eu estou vendo aqui na Folha de São Paulo de 3 dias dizendo que fim de pensão por morte para deficiente intelectual é fake news. Você tem que verificar. Tem que verificar. Deixa eu ver, eu vou olhar aqui. É o artigo 28 que cita aí? Artigo 28, parágrafo 3º. Eu vou procurar o texto original aqui para a gente não ter que incorrer no erro de... Então, tomara que venha a ser fake news, porque a proposta realmente é dura, é terrível, é muito forte em cima de tudo que esteja acontecendo. Só no finalzinho aqui, um fato marcante, chamou até uma imagem forte no fim de semana, foi a agressão física sofrida pelo padre Marcelo Rossi e que, segundo as informações, não teve nada a ver com política. Uma pessoa com transtornos mentais, uma mulher de 32 anos, conseguiu passar pela segurança e agrediu o padre, deu um empurrão, ele caiu, depois voltou sem nenhuma fratura, sem ter se machucado e continuou a missa que estava celebrando, porque as redes sociais ficaram cheias dizendo que a agressão tinha sido de ordem política e não foi. O nosso livro de hoje é de Chico Xavier e Valdo Vieira. Recomendamos por si só. Pelo Espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Evolução em 2 Mundos. Nosso livro de hoje. Uma beleza, um livro fantástico que você pode ganhar e está concorrendo a partir de agora aqui no Observador Político, através do WhatsApp, faz sua inscrição, 8868-6150. César. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde,
Laíri Neto, amigos do Observador Político. A reforma da Previdência, primeiro falando sobre essa notícia, esse ponto aí levantado por Edmundo Torres, eu só sugiro ao cidadão que, para conhecer bem a nova Previdência, o APEC 6/2019, qualquer cidadão pode consultar. Basta entrar no Google e pedir a APEC 6/2019, porque só assim vai ler uma proposta sem correr o risco de encontrar uma informação, eu diria, equivocada. É interessante, desde o início a gente tem orientado ao cidadão a acompanhar de perto o processo de debate, o processo de votação e aprovação da reforma da Previdência. A nova Previdência ela está pronta para ser votada no segundo turno da Câmara dos Deputados. Poderia entrar na pauta esta semana, antes do recesso parlamentar de julho, né, que vai acontecer entre 18 e 31. Mas parlamentares decidiram enforcar 3 dias de trabalho e antecipar o início das férias. O presidente da Câmara de Deputados, o Rodrigo Maia, que é do Democratas do Rio de Janeiro, ele acredita que a proposta pode ser votada no dia 6 de agosto. Para isso, a Câmara, no seu retorno, vai ter que trabalhar aquelas 5 sessões que são obrigatórias entre o primeiro e o segundo turno, para que no dia 6 de agosto essa reforma pode ser aprovada. Em seguida, encaminhada ao Senado da República para apreciação e votação. No Senado também vai ser preciso a votação em 2 turnos em plenário e precisa do voto de 48 dos 81 senadores da República. Vale salientar que no Senado não precisa de comissão especial. A proposta vai... Desculpe, César. Precisa de 49. 49. Já que são 81, né? Metade Isso. mais 1. Exatamente. Já tem 42. Né? A favor. E aí no Senado não precisa, não tem a comissão especial como teve na Câmara. No Senado ela passa apenas para a CCJ analisar a admissibilidade dessa PEC, que é a PEC 06/2019. Com as mudanças feitas pela Câmara de Deputados, tanto na comissão especial quanto no plenário da Casa, através dos destaques, né, que foram votados até a madrugada da sexta-feira, a PEC que teria uma economia, a nova Previdência que teria uma economia de 1,25 trilhão de reais, a previsão é que chegue a 900 bilhões de reais. É um volume considerável, bem considerável mesmo. Por isso que o governo ainda está comemorando essa aprovação. Porém, há reservas em relação ao Senado. O Senado pode promover alterações, né? Vai apreciar e uma das alterações no Senado, e aí a gente tem que chamar bem a atenção nisso, é que há uma convergência de ideia no Senado da República para reinserir estados e municípios na reforma da Previdência. E aí, se isso ocorrer no texto que vai ser aprovado em segundo turno na Câmara, significa dizer que teria que retornar para a Câmara dos Deputados. E aí postergaria a sanção presidencial da nova Previdência. Mas surgiu uma alternativa. Essa alternativa, inclusive, foi levantada pelo senador Tasso Gereissati, que é um dos defensores de que estados e municípios retornem à reforma da Previdência. Essa questão ela pode ser votada numa PEC paralela. Ou seja, se aprova o texto, sem nenhuma alteração, o texto aprovado na Câmara, vai para a sessão presidencial e aí um senador apresenta uma PEC paralela para reinserir ou inserir estados e municípios na nova Previdência. Aprovado no Senado, vai para a Câmara dos Deputados, aprovado na Câmara, vai para a sanção presidencial. No texto original do Planalto, já constava estados e municípios. O presidente da República, o Jair Bolsonaro, é a favor de estados e municípios. Por que a Câmara retirou? Porque os 9 governadores do Nordeste, dentro de uma estratégia montada pelo PT, formou palanque dizendo que a Previdência era coisa ruim,
que o Congresso não deveria aprovar a nova Previdência, que ia castigar velhinhos, que ia prejudicar brasileiros, etc, etc, etc. E aí, evidentemente que os deputados, os parlamentares, ficariam com todo o desgaste da reforma da Previdência. Porém, estados e municípios beneficiados pela nova reforma. Beneficiado por quê? Porque estados e municípios, com seus sistemas previdenciários, que estão quebrados, né, totalmente quebrados, precisam da reforma para uma recuperação. E aí os deputados disseram, olha, se governadores não estão dizendo que é ruim, então vamos tirar estados e municípios. E aí foi uma loucura. Eu pensei aqui uma frase do senador Humberto Costa, que é o líder do PT no Senado da República, defendendo a reforma da Previdência desde que a inclusão de estados e municípios. Ele diz o seguinte, não é possível existirem regras para servidores públicos federais que sejam diferentes das regras para servidores públicos estaduais e municipais. É verdade. É preciso inserir, sim. Agora, também é preciso que o seu partido tenha coragem, ou coragem não, coragem o partido tem, tenha responsabilidade com o país. Desça do palanque e anuncie para os seus eleitores, os seus seguidores, os seus apaixonados, que a reforma da Previdência é necessária e urgente e que o PT apoia a reforma da Previdência. O PT no plenário votou contra, nos bastidores apoiam. E se precisasse de voto do PT para ter os 2/3 na Câmara dos Deputados, o PT daria esse apoio, porque sabe que não há outra saída para o país, para a retomada da economia do país, senão com a reforma da Previdência como o primeiro e o principal passo desse processo. Então, que a reforma tenha melhor sorte ou boa sorte no Senado da República. O jornal Estadão, né, vai fazendo o acompanhamento, a gente já falou aqui, inclusive no dia da votação, o jornal ia fazendo, no Senado, a reforma ainda vai ser votada na Câmara. Provavelmente a segunda votação será só no segundo turno, porque a partir de amanhã a Câmara e o Senado estão em recesso. Começou o recesso. Mas é porque... Ninguém vai mais a Brasília. As sessões são terça, quarta e quinta, né? O dia 15 hoje, amanhã 16 já é recesso. Mas o placar no Senado já tem 42 votos declaradamente favoráveis à reforma da Previdência. Só confirmando aqui, como a gente disse, a gente tem a preocupação aqui de a informação ser a correta. E Edmundo falou aqui, eu pesquisei rapidamente, essa é a vantagem da interatividade, da internet aqui. E Edmundo até me disse quem mandou para ele a notícia, mas não é verdadeira. É uma pena que uma pessoa tão esclarecida tenha encaminhado essa mensagem, essa notícia para Edmundo, mas é importante que a gente tenha cuidado com as coisas que a gente lê. Uma vez que eu estava no cafezinho lá em Rafael, no Duarte Café, atrás da Câmara, teve um senhor que olhou para mim, mas é verdade, eu vi no Facebook, meu amigo. Paciência, não dá. Então, eu até pesquisei, se você colocar no Google o que é fake news sobre a reforma da Previdência, eu sugiro que você não olhe blogs ou sites que não sejam reconhecidamente veículos de comunicação sérios. Você pode até não concordar com o que a Folha escreve, mas a Folha não vai colocar uma mentira. A revista Piauí, Estadão, O Globo, Valor Econômico, o Exame, tem muitos sites de revistas e jornais. Aqui da revista Piauí tem 7 boatos e 2 fatos sobre reforma da Previdência. Só passar rapidamente aqui. Por exemplo, diz que a reforma da Previdência a pessoa vai ter que ter 40 anos de carteira assinada. É mentira. Diz que não há idade mínima para se aposentar hoje no Brasil. Há sim. Você tem que ter idade mínima e tem que ter tempo mínimo de contribuição. Algumas categorias podem se aposentar antes, são os privilegiados, que conseguem se aposentar até com menos de 50 anos. Mas tem o fator previdenciário e tal. Mas o trabalhador comum, se não for servidor público, federal, estadual, municipal, só se aposenta lá com 65 homens, 60 mulher. Na melhor sorte. E o que vai mudar é que homem vai continuar com 65 e mulher vai de 60 para 62. Também fala aqui que... Deixa eu ver aqui outra falsa.
Pessoas com deficiência, aposentadoria atual, homens 25, mulheres 20. Reforma da Previdência, 35 anos de tempo de contribuição, é falso. Com deficiência vai continuar podendo se aposentar. Aquela história do BPC também vai continuar. Então, é importante que a gente pesquise e que a gente possa, para não incorrer em erros, né? Só para fazer um destaque, nós aqui da bancada, nós tivemos o devido zelo com a reforma da Previdência desde o primeiro momento. Inclusive, nós ocupamos várias edições para debater todos os pontos dessa reforma. A gente apresentou aqui os principais pontos da reforma, depois a gente apresentou aqui os pontos polêmicos. Depois, quando a comissão aprovou o seu relatório para ir à votação no plenário, nós trouxemos aqui todos os destaques, né? Por isso que eu fiquei acompanhando de forma até meio assustada, porque dos pontos que nós trouxemos aqui, que nós debatemos. Trouxemos a advogada também, Samara Couto, para debater com a gente a reforma da Previdência. E não tinha nada, absolutamente nada, em relação a essas pessoas especiais, né? Olha, é preocupante o estado de saúde do ex-vereador Chico da Prefeitura, Francisco Dantas da Rocha. Ele está internado na UTI do Hospital Wilson Rosado desde sexta-feira. Sofreu infarto. Chico tem 68 anos e precisa ser submetido a um cateterismo. No entanto, o seu quadro de saúde, lamentavelmente, não oportunizou até agora esse procedimento. Chico, inclusive, no sábado, chegou a ser entubado. A informação que a gente está tendo até agora é de que houve uma oscilação positiva no quadro geral de saúde e que os médicos tentam estabilizar a respiração, função renal, para realizar o cateterismo. Fica daqui, Chico da Prefeitura, conhecido como Juventude, vereador por 5, 6 mandatos em Mossoró, e que a gente fica daqui na torcida, nas preces, para que Chico consiga, jovem ainda, 68 anos, nessa luta pela vida, consiga se recuperar. Olha, Chico da Prefeitura foi vereador por 6 mandatos. 6 mandatos. O último mandato dele foi concluído em 2008. Naquele ano, em abril daquele ano, Chico da Prefeitura sofreu problemas cardíacos gravíssimos. Ele passou mais de um mês entubado na UTI do Hospital Wilson Rosado. Inclusive, naquele ano, ele não teve as condições ideais, condições de saúde, eu digo, para tentar o 7º mandato. Ele foi substituído por seu irmão, o Dão, né, líder comunitário Dão Dantas. Dão acabou não obtendo êxito nas urnas. Em 2016, Chico da Prefeitura tentou retomar sua carreira política. Foi candidato a vereador nas eleições de 2016, também não obteve êxito. Vale ressaltar aqui que, no melhor momento de sua carreira política, ele foi candidato a deputado estadual. E Mossoró reconheceu o seu trabalho como vereador. Naquelas eleições, eu acho que de 2010, Chico da Prefeitura foi votado com 20 mil votos, só em Mossoró, à Assembleia Legislativa. Ele foi o segundo o mais votado na cidade. Foi uma votação expressiva e que retratou ali o reconhecimento dos moçoroenses, principalmente os moradores da Zona Norte de Mossoró, a partir do bairro Santo Antônio, Barrocas e Bom Jardim, que deram essa votação exuberante ao nosso Juventude. Que Deus seja piedoso e que Chico da Prefeitura restabeleça a sua saúde. Chico sempre foi uma figura polêmica. Eu convivi com ele enquanto vereador, quando ele teve problema de saúde. O danado é que o Juventude é indisciplinado demais. Ele, depois do que passou, Juventude, em vez de parar de fumar, de se aquietar, continuou se danando. Mas a nossa torcida, as nossas orações, nossas vibrações positivas para que Juventude continue dando trabalho, né, continue fazendo o que ele gosta, tá bom? A gente manda aqui e nos colocamos à disposição de toda a família, do que for necessário, que precisar, e a gente puder ajudar. Liderando aqui as participações, essa matéria de capa
no jornal de fato de ontem, que é o assunto do momento, no setor da economia de Mossoró e região, o setor salimeiro sofrendo um novo golpe. Várias participações pedindo para a gente, aqui a bancada, comentar a respeito. Vamos lá? Vamos lá. É o morde e assopra, né? A gente parabenizou o presidente Jair Bolsonaro por ter reconhecido o sal como de utilidade pública e com isso passou a ter um tratamento diferenciado com relação ao Código Ambiental, mas como é o ditado, a mão que afaga mesmo que apedreja? Isso. Né? A questão do reconhecimento do sal como de utilidade pública, ele vai eliminar um problema, que é o quê? As multas de vários milhões de reais, aquele problema com o Ministério Público Federal. Porém, não sobe o preço de sal, não melhora o mercado do sal. Tirou um problema, tirou um peso das costas, ok. Qual é o maior problema do sal brasileiro? O sal que vem do Chile, com dumping, ou seja, com o preço praticado abaixo de mercado, não é uma concorrência leal e sempre houve uma barreira de proteção do governo brasileiro, que era um limite para a importação de sal do Chile. E agora Bolsonaro tirou. Então, o sal, que já passa por uma crise muito grande, que já tem um preço muito baixo, para chegar lá no Porto de Santos, por exemplo, vai ser difícil competir com o sal que vem do Chile, que vem com subsídio do governo de lá, que é uma luta desleal para o nosso sal. Então, é um problema sério que agora vai ter que lutar para tentar reverter isso. Olha, Vai ter que tapar o buraco. Mas deixa eu contextualizar aqui um pouco essa informação. Primeiro, essa decisão, que é uma decisão da Câmara do Comércio Exterior, da Camex, essa é uma decisão de dezembro de 2018. Ela foi tomada pelo presidente Itamar Franco. Naquela data que a Camex tomou essa decisão e foi publicada no Diário Oficial da União, a bancada federal do Rio Grande do Norte, mais a representantes da indústria salineira potiguar, se reuniram com o ministro do Comércio Exterior do governo Itamar Franco, que é o senador de São Paulo, o Aloysio Nunes. E aí, naquele momento, os parlamentares conseguiram que essa medida ela fosse adiada para um melhor estudo. Por quê? Porque na hora que suspenderia essa medida, afetaria a indústria salineira potiguar. E agora, essa medida ela foi reafirmada. O que é que acontece? Nós temos o seguinte, setores da indústria salineira serão prejudicadas, a boa parte não. Por quê? Porque essa medida ela atinge apenas o sal que é industrializado e comercializado para a indústria química. Ela não afeta o sal para consumo humano. Mas é uma parcela mínima que vai para o consumo humano. Não, ele vai pegar essa indústria química, ela representa algo em torno de 3 milhões de toneladas por ano. Ela talvez isso aí represente... 60% da produção. Ou menos, bem menos. Bem menos a gente produz 5 a 6 milhões. De toneladas Sim. Por ano? Sim. Bom, o fato é que essa medida, o dumping, ela foi estabelecida pela indústria salineira no governo do ex-presidente Lula, e o ministro que adotou essa medida para atender o Chile foi o Ciro Gomes, que na época era ministro do Comércio Exterior. Foi Ciro Gomes que tomou essa medida e o presidente da época assinou e chancelou a decisão. Desde então, a indústria salineira potiguar luta contra isso. Desde então. E aí, como é que a indústria salineira potiguar conseguiu amenizar essa situação? Porque já no governo de Dilma Rousseff, a bancada federal conseguiu, junto ao governo federal, que a suspensão das medidas previstas no dumping. E aí, apenas portarias foram adiando essa decisão. A última assinada pela presidente Dilma Rousseff foi em 2011, logo no primeiro ano do seu mandato. O presidente Temer também assinou a prorrogação da suspensão.
E agora tem essa medida estabelecida, que foi tomada agora no final de 2018, no mês de dezembro. A indústria salineira precisa do apoio da bancada federal. Quero acreditar que depois daquela solenidade em que o presidente Jair Bolsonaro assina aquele documento beneficiando a indústria salineira, muito provavelmente o presidente da República não tem o conhecimento dessa medida da Camex. Esperar que a nossa bancada federal consiga se movimentar, que tenha uma boa representatividade em Brasília, que leve a indústria salineira para Brasília para discutir esse tema e reaver ou renegociar essa decisão. O sal chileno é um concorrente cruel da indústria salineira potiguar. Ele chega, só para você ter ideia, para a gente arrematar esse assunto, o sal chileno ele entra no Brasil com a tonelada mais 10 dólares mais barata do que 10 mil dólares mais barato do que a tonelada. A tonelada custa menos de 10 dólares. Não, a tonelada ela chega com 10 dólares a tonelada menos. 35 sim, reais. A menos mais barato do que a nossa. Esse número eu peguei hoje com um empresário da indústria salineira. A produção de sal do Rio Grande do Norte é 7,5 milhões. Pois é. Então vai dar um pouco abaixo de 50%. Abaixo de 50%. Não é? Olha, interagindo aqui, o João Alencar, do Alto de São Manuel, ela é frequentador assíduo do programa, ouvinte assíduo, telespectador e é frequentador do Parque Municipal. Sábados e domingos, ele disse que está no parque. E sábado, pela manhã, quando chegou lá, foi surpreendido com uma cerca. É por conta daquele problema jurídico, interditando boa parte do parque. Se perguntou ao guarda, ele disse que era interdição judicial, claro. Até as mesas usadas para piquenique ficaram presas do outro lado da cerca, as mesas. Mas, amigo, e agora? Vocês sabem alguma coisa sobre o assunto? Gostaria de pedir para que vocês comentassem a esse respeito, por favor. Mas a prefeita já anunciou que entrou na justiça. O que é nesse assunto é o seguinte: tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, concedendo uma tutela antecipada, ou seja, uma medida liminar, enquanto se julga o mérito da questão. A família Sagugel reclama que 1,2 hectares pertence à família. E essa área está dentro do Parque Municipal, que o Parque Municipal tem quase 8 hectares de terra. A Justiça não deu causa ganha, a Justiça concedeu essa liminar, isso na semana passada, a gente divulgou e noticiou isso amplamente, e agora se espera o julgamento do mérito. A assessoria jurídica do município disse que o município vai defender o patrimônio, mas só que essas medidas até aqui, segundo o município, nota oficial dada pela Prefeitura de Mossoró, não afetou até aqui o bom funcionamento ou o funcionamento do Parque Municipal Maurício de Oliveira. Eu falei aqui sobre você disse que era 3 milhões de toneladas para a indústria química. É nessa média, 3 milhões de toneladas. A informação aqui que me passaram já foi bem menos do que isso. Então vamos averiguar direitinho para trazer. Então já dá uma fatia bem menor, né? Se for menos, menos ruim, né? A informação que eu peguei hoje pela manhã era que afetava apenas um setor da indústria salineira, que é exatamente o setor que comercializa para a indústria química. Voltando para a reforma da Previdência, no Senado, os governadores, principalmente Camilo Santana aqui do Ceará, Rui Costa da Bahia e o Wellington Dias do Piauí, já na Câmara ainda tentaram recolocar estados e municípios, não conseguiram. Eu só não vejo a governadora do Rio Grande do Norte se manifestar. Ela não participa. Eu queria saber se a situação do Rio Grande do Norte está boa com relação à Previdência. Porque se tiver tudo ok, tudo bem, tiver sobrando dinheiro, não tem para que mexer, não. Mas não é essa situação que a gente vive aqui. A gente tem mais de 3 folhas de salário atrasado dos servidores. E tem uma coisa, né, Laíri Neto, se o Senado ir com apresentar essa PEC paralela, muito provavelmente será apresentada, a pedido dos governadores que estão desesperados.
e for aprovado, certamente a governadora Fátima vai manter o seu discurso que é contra a reforma da Previdência. De repente, com essa nova regra, ela pode, como governadora, mandar alguma mensagem para a Assembleia Legislativa para beneficiar os aposentados, os servidores públicos aposentados do Rio Grande do Norte. Ela acha que prejudica, ela pode tornar o Rio Grande do Norte uma ilha ou um oásis diante desse deserto de crise econômica que vive os governos estaduais. Bom, Maria da Luz, que pelo Facebook mandando um abraço, Eliane Guilherme diz o seguinte: a reforma da Previdência vai destruir menos favorecidos, só os beneficia os ricos, essa é a minha humilde opinião. Aí ela entra no assunto do sal, porque Bolsonaro tinha assinado um decreto sobre o sal potiguar e agora estamos vendo que isso não é verdade. Eliane, o decreto do sal é verdade, foi assinado, foi declarado como de utilidade pública. O que pode prejudicar a gente é essa liberação para o sal chileno, mas a gente vai procurar mais informações com o pessoal do setor salineiro para trazer uma informação mais concreta. Com relação à reforma, eu acho que prejudica mais os servidores públicos que ganham salários bem mais altos do que a média nacional da iniciativa privada e se aposentam com salário integral, não tem teto. É diferente. Você pode ser servidor, você pode trabalhar numa empresa privada e ter um salário de 15 mil reais, você nunca vai, pelo INSS, se aposentar com 15 mil reais. Tem um teto, 5.800, perde 6 mil reais. O servidor público, o federal, o estadual, o municipal, não. Se ele ganha 30 mil, como tem muitos que ganham, acima de 20 mil tem muitos, se aposentam ganhando isso tudo. Esses sim sentirão mais a reforma. E tem um argumento... A reforma, né? Tem um teto, né? Vai ter um teto. O 5.800. Tem um amigo meu que é professor da UFESA que ele me deixou sem ter o que dizer, que ele disse, tá bom, ok, eu vou para a iniciativa, eu pago só o teto ao INSS e vou fazer uma previdência privada, mas, e o que eu já paguei nos 12, 13 anos que eu estou lá como professor? Porque ele paga... Tem uma regra de transição, né? Ele não entra, ele só tem 10 anos, 12 anos de serviço. Realmente eu não tive o que dizer, é um prejuízo que a pessoa vai ter. Se ele só pagar sobre 6 mil, mas ele paga sobre o salário dele. Sim. Então, o que ele pagou a mais, ele vai perder, porque quando ele for fazer a previdência privada, ele não vai ter incorporado o que ele já pagou para trás, ele vai começar do zero hoje. Então, é realmente um prejuízo. Deixa eu só terminar aqui a rodada com a turma do Facebook. Manuel da Silva, que já está lá. Enoque diz que, para ele, o problema da reforma da Previdência são os aproveitadores militantes que fazem uso do analfabetismo político dos mais simples, que não possuem meio de acompanhar. Né? E Luísa Rodão mandando aqui aquele abraço. Olha, um apelo aqui da rua Sebastião Saraiva, no aeroporto 1. Poste apagado, ninguém pode ficar nem sentado na calçada, na esquina do Albem. Então, fazendo um apelo aqui para o pessoal do setor de iluminação pública, porque realmente a situação lá está muito complicada. Esquina do Albem, escuridão total, rua Sebastião Saraiva, aeroporto 1. Bruno está perguntando aqui, Laíre Neto, se você tem alguma informação sobre a porcelanate. Não, a porcelanate, a gente já falou aqui, ela enfrenta um processo de recuperação judicial e para que possa dar um passo à frente, os credores precisam concordar. O último passo importante foi dado no mês de junho, quando o governo do estado, que tem aí a Potigás, Caerne, como grandes credores da empresa, toparam o acordo de recuperação, o plano lá de recuperação judicial. O Banco do Nordeste ainda não. E Tiago Moura... Esse é o grande problema, o Banco do Nordeste. E Tiago Moura pergunta se você viu a saia justa dos filhos do presidente Bolsonaro ontem no programa sobre Silvio Santos. Souberam responder nada? Estão preparados para ser embaixador? Não, eu não assisti, mas não são eles todos que estão sendo cotados para ser embaixador. É só um, que é o Eduardo, que é deputado federal, que completou 35 anos semana passada, no dia do aniversário. Mas eu estou com o Dedé do Sandubá. Se o critério for fritar hambúrguer, Dedé do Sandubá para a ONU. Só antes aí do intervalo, porque já estamos em cima da hora, né, 12h40, só dar um arremate nessa questão da Previdência, né, a desinformação, o pouco conhecimento da grande maioria. Né? De vez em quando a gente é parado, né, por alguém e pergunta, por que você defende a reforma da Previdência se o grande problema são os grandes devedores?
Aí eu digo, amigo, os grandes devedores é uma questão fiscal, não é questão de sistema previdenciário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E aí é interessante a gente dar essa informação. A questão dos grandes devedores é uma questão fiscal, né? Que inclusive a reforma fiscal já está em processo de tramitação na Câmara de Deputados. Isso. Fiscal tributário. João e seu avô fiscal, Walter estão só porque o ligados. nome dado lá é reforma tributária. João e seu avô Walter, sempre ligados no programa. Valeu, está concorrendo já o livro. Valeu, vamos ao nosso intervalo e a gente volta já. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e, na maioria dos casos, são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. TCM – Responsabilidade Cultural. As velhas igrejas de Mossoró, além de templos religiosos, foram por muitas vezes cenários de lutas em tempos passados. Conhecer um pouco da história dessas igrejas é, ao mesmo tempo, conhecer também um pouco da história da cidade. Um exemplo é a Igreja de São Vicente, localizada no centro, próxima à antiga linha férrea. Ela foi palco do combate dos moçoroenses ao bando de Lampião no ano de 1927. Para saber mais sobre essa história, faça uma visita à igreja e aproveite para fazer um tour pelo Memorial da Resistência, que conta os detalhes da cidade naquela época e também as histórias do cangaço. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Obrigado. Em 2018, fomos eleitos pelos clientes a internet banda larga número 1 em satisfação no Ceará e Rio Grande do Norte. Mais do que um provedor, somos mais de 2.600 colaboradores em busca de um sonho. Oferecer soluções para que você possa compartilhar seus melhores momentos. E o desafio está só começando. A cada dia, a expansão dos serviços alcança mais cidades pelo Nordeste. Somos movidos pela conexão. Somos Brisanet, levando o mundo até você. De volta com o Observador Político pela 93 FM, pela nossa TV. E o presidente Jair Bolsonaro na Berlinda, né? Está no site da revista Época que a lista dos 95 nomes cujos sigilos fiscais e bancários foram quebrados por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, daquela questão que investiga o policial militar Fabrício Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro, tem um outro detalhe, uma frente de investigação, por assim chamar, onde não constam, pelo Ministério Público, e não foi ainda explorado pelo Ministério Público, onde não constam os nomes de 9 parentes de Ana Cristina Valle, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro e mãe do seu filho mais novo, Jair Renan. Além dos 9,
Além desses 9, também outros 3 parentes de Ana Cristina ocuparam cargos no gabinete de Jair. A própria, inclusive, foi nomeada por Carlos Bolsonaro em seu gabinete na Câmara de Vereadores. Ana Cristina e Jair Bolsonaro, o presidente, tiveram uma união estável durante 10 anos, entre 1998 e 2008. Assim, está se cobrando do Ministério Público do Rio de Janeiro, as 13 contratações podem configurar nepotismo. Mais um abacaxi aí na carreira, na vida e nesse percurso, nessa estrada do presidente Jair Bolsonaro. O GAECO do Distrito Federal, o GAECO é um grupo, né, dentro do Ministério Público, está no rastro do deputado distrital Agaciel Maia. Uma operação realizada na semana passada, que tinha outro alvo, o alvo não era ele, achou as digitais de Agaciel Maia em contra-cheques que somam R$300 mil. Canhoto de cheque. Sim, canhoto de cheque, exatamente. Não, você disse contra-cheque. Canhoto de cheque. Além de contrato de compra e venda de uma casa avaliada em R$500 mil no litoral do Rio Grande do Norte. Essa operação é uma operação para se encontrar, descobrir ou desvendar, investigar um esquema de uso de fantasmas para desviar recursos públicos lá no Distrito Federal. Agaciel Maia, que já teve enrolado em outros escândalos, é irmão do deputado federal João Maia, presidente do PR do Rio Grande do Norte, e também é irmão da senadora Zenaide Maia, do PROS. João, para aqui a gente refrescar a memória do ouvinte e do telespectador, responde a processo na operação Via Ápia. Essa operação ela foi detonada em 2011, 2012, para investigar desvio de recursos públicos em obras na BR-101. Esses recursos estavam sendo desviados através do DENIT do Rio Grande do Norte. Inclusive, um sobrinho de João Maia, de Agaciel e de Zenaide Maia foi preso em flagrante quando estava recebendo propina num estacionamento de uma churrascaria chique na capital do estado. João Maia foi acusado pelo Ministério Público de ter recebido mais de R$1 milhão em propinas dentro em uma das vertentes dessa operação Via Ápia. Ele negou. Na época, chamou a atenção porque o Ministério Público disse que João Maia teria esse dinheiro de desvio seria para bancar campanhas eleitorais. Pois bem, em 2010, João Maia, que era deputado federal, decidiu ser candidato a vice-governador na chapa do candidato Henrique Alves. Essa chapa foi derrotada pelo ex-governador Robson Faria. O que chama a atenção é que, para ir para a chapa de Henrique Alves, João Maia decidiu, dentro da negociação, eleger a irmã, senadora hoje, Zenaide Maia, na época eleita deputada federal, o que supostamente teria se beneficiado desses recursos que foram descobertos através da operação Via Ápia. O que chama a atenção é que Zenaide Maia fez campanha no palanque de Henrique Alves, chancelando a postura, segundo ela, de ética do Henrique Alves, dizendo que era o melhor nome para governar o Rio Grande do Norte, que era um político limpo, um político honesto, um político que tem história no Rio Grande do Norte. Todo mundo se lembra disso. Mais recentemente, depois de eleita deputada federal, Zenaide Maia descobriu que tem um sentido de política de esquerda, muito embora tenha feito política sempre na direita, inclusive no terreiro de Tarcísio Maia, que é pai do senador, ex-senador, era pai, né, no caso, do ex-senador José Agripino Maia. Então Zenaide descobriu agora que é de esquerda. E aí, com esse discurso de ocasião, bem planejado, né, bem orientado, ela acabou se elegendo senadora da República nas eleições de 2018.
são coisas da política do Rio Grande do Norte. Comentário muito bom aqui do Domingos Barbosa, Domingos Queiroz Peixoto Júnior, bairro Bela Vista. Diz que é servidor estadual, está com salários atrasados. É a favor da reforma previdenciária, tributária e política, pois entende que o Brasil e o Rio Grande do Norte só sairão do buraco com essas medidas, além do combate firme contra a corrupção. E ele disse que o governo Bolsonaro, goste ou não, é um divisor de águas na política nacional. Tem defeitos, mas os efeitos positivos foram adotados por boa parte da população e pelo empresário honesto brasileiro. Muito bom comentário. Domingos. A gente não sabe se para bom ou para pior, mas que é. Aí ninguém questiona se esse governo é diferente. É diferente. É um governo diferente. A gente nunca viu um governo ou um presidente da República com 3 filhos criando tanto problema. A gente nunca viu isso. A gente nunca viu um presidente tomar decisões tão polêmicas, e é uma atrás da outra. Na semana anterior, ele disse que o próximo ministro do STF seria um evangélico. Aí, terrivelmente evangélico. Aí, polêmica. Aí esfriou essa polêmica. Aí ele vem com o filho. Aí o filho, mais louco ainda, diz que tem as credenciais, porque sabe falar inglês e espanhol, e porque fritou hambúrguer quando morou nos Estados Unidos. Ora, todo chapeiro do McDonald's com trabalho nos Estados Unidos fala espanhol e fala inglês. Principalmente espanhol. Principalmente espanhol, né? Que tem sua origem, né? Daí... Agora, o fato é que... Mas Dedé do som do bar, saber se ele fala inglês também, porque se falar, Dedé, tem meu apoio. Olha, na realidade, só para arrematar isso, o Itamaraty, que é um centro de excelência do governo, já sofreu muito nos últimos tempos. Eu até rabisquei alguma coisa sobre isso, né? Teve um chanceler que obedecia às ordens de 2 senhores. Um festejou quando soube que o acidente de avião da TAM foi causado por problemas mecânicos e não por falha do governo, como se um acidente da TAM com mais de 100 mortos fosse motivo de comemoração. Outro, embaixador que nunca ocupou a embaixada, obrigava o pessoal de carreira a estudar em seus livros. Vamos ver se o Itamaraty será capaz de sobreviver a esses novos tormentos lançados pelo presidente Jair Bolsonaro. Um abraço a Candé, que está mandando um abraço para a família do Observador Político, pedindo aqui para comentar sobre a questão do 5º Constitucional. O Paulo Batista diz aqui, olha, ninguém de Mossoró não deu, né? Olha, é difícil, porque em Mossoró tem tipo 3 mil eleitores e Natal tem 12 mil. Então, Você se refere a advogados, não é? Eleitores para o 5º, são os advogados. Eu até tinha me programado para fazer aqui, trazer a relação em Mossoró. Eu sei que em Mossoró o mais votado foi Sebastião Jales. Amanhã eu vou fazer esse levantamento para dizer a votação de cada um em Mossoró. Eu sei que o mais votado do geral em Mossoró foi Sebastião Jales, e dos que não são de Mossoró, o mais votado em Mossoró foi Eduardo Rocha, que ficou em 2º no estado. Inclusive no Observador Político, com um detalhe. As informações já, lá mesmo, logo depois da eleição, primeiras informações vazadas, é de que o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, pode ter influência muito grande na escolha. Vai ter. Quando chegar lá, vai ter. Com certeza, né? O Rogério Marinho ele está muito bem avaliado no Planalto Central. Ele teve uma participação decisiva nessa questão da reforma da Previdência e também já tinha tido também um papel de destaque na reforma trabalhista, porque ele foi o relator dessa reforma na Câmara dos Deputados. Lhe valeu o mandato de deputado federal. O eleitor do Rio Grande do Norte não quis renovar o seu mandato como uma resposta à reforma trabalhista. Mas ele ganhou força em Brasília. Inclusive,
Há quem diga que Rogério Marinho pode transferir o seu título de eleitor para São Paulo, onde estaria propenso a fazer carreira. Ele não confirma isso. Mas trazendo só para o nosso ouvinte e telespectador o resultado final da disputa pelo 5º Constitucional, o mais votado no Estado, que encabeça a lista sextupla, o advogado Marcelo Barros, ele teve 1.356 votos. O segundo colocado é Eduardo Rocha, com 958 votos. O terceiro, Marisa Almeida, 802 votos. O quarto, Augusto Maranhão, 796 votos. Lúcia Jales foi a quinta colocada, com 748. E Eduardo Gugel, 747 votos, o sexto colocado. Nos bastidores da OAB do Rio Grande do Norte, viu o resultado dessa disputa pelo 5º Constitucional como um aperitivo na disputa de forças dentro da ordem aqui no Rio Grande do Norte, que certamente vai ter uma influência nas próximas eleições para presidente do AB, muito embora as eleições estejam distantes, né? Nós tivemos eleições agora recentemente. Mas realmente esse resultado tanto teve um aspecto que definiu uma possibilidade de novas lideranças nas seccionais da OAB, como novas lideranças na OAB estadual. Foi uma espécie de torneio início de uma disputa que há de vir no futuro bem próximo. Eu achei muito bom, porque tem duas pessoas que ficaram entre as 6 aí, que são pessoas mais ou menos da minha idade, que Eduardo Gugel, ele formou-se com o Augusto Filho, que é formado pela UFRN em Direito. Então, quando nós éramos mais novos, a gente brincou muito. E Augusto Maranhão, que é Augustinho, que também é padrinho, é compadre de um compadre meu. A turma ou eu estou ficando velho, ou a turma mais jovem está... E, Laíde Neto, em Natal, né, nos bastidores da OAB e também da Justiça do Trabalho, né, porque agora esse processo vai para o plenário do TRT 21, onde os 10 desembargadores que compõem o plenário hoje, vão eleger uma lista tríplice. E essa lista, posteriormente, será encaminhada à presidência da República, a quem cabe nomear o futuro desembargador do TRT 21. E na Bolsa de Apostas, só para concluir, nas Bolsas de Apostas, eles dão como favorito para essa lista tríplice o Marcelo Barros, o Eduardo Rocha e o Eduardo Gugel. Vamos aguardar para verificar se confirma, né? Só um registro aqui, o Moisés Moura, em toda brincadeira, perguntando aqui se o próximo ministro evangélico vai usar a Bíblia ou a Constituição. Deve ser a Constituição. Né? Ou as duas coisas. Veja só, como eu não vejo nada contra uma pessoa que tem a profissão de palhaço ser ministro, aliás, ministro não, porque tem que ter o notório conhecimento jurídico, Sim. Mas ser deputado. O que ele não pode fazer é do mandato dele uma palhaçada. Isso. A religião do ministro, para mim, pouco importa. Ele pode ser, inclusive, ateu. Não me altera em nada, desde que ele siga a Constituição. Ministro não é padre, ministro não é pastor, ministro não é líder religioso. Ele pode ter a religião que ele quiser, Exatamente. Desde que respeite a Constituição. Vamos sortear o livro, falta um minuto. Muito concorrido, Evolução em 2 Mundos, Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Lá. Ilana Cortez. E o que, Ilana? Ilana ganhou semana passada, não? Hein? Não, ela já ganhou aqui, mas já faz algum tempo. Não me é estranho. Ilana, valeu, fez sua inscrição do bairro Nova Betânia. Boa tarde, até amanhã. Olha, trouxe uma frase do Papa João Paulo II, diante daquela cena, né, que a gente assistiu ontem com o padre Marcelo Rossi sendo empurrado por uma mulher de 40 anos de idade que possivelmente tem problema de transtornos mentais, essa informação inicial. E certa vez o Papa João Paulo II falou: onde o ódio e a sede por vingança estiverem, que a graça e a piedade de Deus
estejam também nas mentes humanas. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Coincidência ou não, acabou de aparecer aqui na minha timeline a notícia que Jair Bolsonaro chamou o chefe da Advocacia Geral da União, André Luiz Mendonça, de ministro terrivelmente evangélico. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Desfrute o sabor